Hoje eu vou começar fazendo com tricoline, porque tecido liso nós temos, né? Todas nós temos algum retalho de tecido, então esse vocês vão encontrar. E o de tecido tem dicas específicas para ele, né? Então vamos começar por ele, que daí todo mundo pode fazer, façam muitos. Vocês vão amar. Então, meninas, eu vou pegar aqui ó, um tecido diferente para o rosto, para que eu consiga destacar bem para vocês as diferenças, né, entre as partes para passar os detalhes. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que não precisa ser um tecido só. Vocês podem usar aí retalhos bem pequenos, por exemplo, para fazer a orelha, ó, combinando ou descombinando completamente, né, porque a gente sabe que isso é legal. Então, dá para usar aí os tecidinhos que tu tem, tá? O corpo poderia ser de uma cor e o rostinho da outra, inclusive como eu vou fazer aqui para mostrar que vocês podem fazer aí, ter pouco tecido não é suficiente motivo para não termos os nossos coelhos, tá? As crianças vão adorar. É a metade do corpo, assim vocês receberam, ó, a metade do corpo, as orelhas, tá? E cabeça e braços juntos. Então, ele tem essa praticidade, né, meninas? Vocês viram aqui, ó, que ele já nasce com pernas, né? Com pernas e pés, e já nasce com braço. Então, ele é muito legal de fazer, porque não precisa ficar encaixando o bracinho. Aqui o que a gente vai fazer é encaixar as orelhas, tá? Então, vocês vão receber aqui. E no molde de vocês, a Marion gentilmente desenhou, o meu não tem, ó, tá? Ela gentilmente desenhou para vocês um focinho, né? Para que vocês tenham aí, para quem não tem habilidade, é só uma sugestão de como fazer ali, né? Uma noção para copiar esse ou se inspirar naquele focinho, tá, meninas? Mas façam aí como vocês acharem melhor. Vamos para as dicas então dos nossos moldes. Vou tirar aqui então as minhas caixas e vou deixar eles no ar mesmo, que eu preciso do nosso espaço, tá? E vou pegar dois tecidos, separar tudo. Por aqui tem uma menina que adora rosa. Eu não peguei retalhos para fazer as orelhas, porque nesse tecido aqui, ó, eu já tenho uma ponta que ia lá para a caixa, né, lá para minha retalhoteca. Então, eu vou tirar minhas orelhas daqui, tá? No verso desse tecido, Marião vai me matar, era para isso estar passado, mas deem um desconto, não deixem ela me bater, porque assim, ó, estamos aqui, é carnaval, mas nós estamos a todo vapor atendendo encomendas e criando produtos novos, né? Enquanto era feriadão para muitos, aqui nasceram dois produtos novos. Dois produtos novos do curso do brinquedo de colorir, né? Então, faz de conta que esse tecido tá bem passadinho, tá, gurias? Eu também queria fazer um colar, né? Então, não passei meu tecido. Certo? Vamos desenhar as duas orelhas. Eu vou aproveitar esse pedaço de tecido que eu tenho aqui, tá? Eu já vou desenhar aqui, ó, gurias, uma bem coladinha na outra, tá? Porque às vezes a gente tem uma tirinha de tecido, então eu vou desenhar as duas orelhas, uma bem encostadinha na outra. Hoje eu peguei uma caneta vermelha porque eu acho que seria mais fácil para enxergar. Opa! Temos uma gata aqui. Ó, gurias, então é um retalho mesmo, tá? E vou fazer o mesmo tecido, inclusive, tá? Direito com direito, mas vocês podem unir como eu uni naquele lilás, tá? Direito, opa, tem que tirar uma gata sem vergonha daqui. Acho que tem uma gata com ciúme de coelho.
Para quem é nova aqui no grupo, ainda não conhece essa facilidade, né? Esse hábito, pode estranhar aí, porque nós temos o hábito de trabalhar sempre prioritariamente para iniciantes, de modos fáceis e facilitados. Então, a gente costuma riscar e só depois de costurado, cortar para costurar só uma vez, tá, meninas? Então, vamos já fazer tudo direitinho, né? Todas as notificações são que nós sempre, os nossos moldes aqui do grupo dos brinquedos artesanais são sempre, o risco é o lugar onde nós vamos cortar, tá? Nós sempre costuramos aqui para dentro do risco, então o molde que tu recebeu já está incluído uma margem, tá? Para costurar e para recortar depois. Certo? Então, aqui eu vou fazer as minhas duas orelhas da mesma cor, porque o importante é eu mostrar para vocês mesmo, né? Gurias, por que eu tô fazendo essas orelhinhas assim? Porque eu quero mostrar para vocês que não precisa, né, separar, fazer duas orelhas, cortar e botar lado a lado. Então, dá para ser prático, ó, e riscar, né, aonde termina uma, começa a outra, tá? Então, aí a gente depois corta uma vez só, tá? Ele tem dicas para fechamento que eu quero passar para vocês, que pode ser interessante para alguém, que são bem legais. Então, nós temos as nossas orelhas. Gurias, somente tecido, tá? Aqui não tem enchimento, não tem nenhum tipo de manta, não precisa. Ele dá um leve caimento nessa orelha, que é uma característica mesmo do coelho, né? Então, não precisa colocar nenhum tipo de enchimento, senão ele vai ficar com as orelhinhas estaqueadas para cima, né? Ó, e o legal é a orelhinha poder ficar, ó, ela fica, porque é tricoline, embora eu sempre aqui use tecido lavado, ó, mas ele não perde essa característica que a gente tem do coelho, que é mexer o focinho e a orelhinha, né? Então, sem enchimento, tá, guria? Só tecido, direito com direito, riscamos no verso. Pro corpo, nós já vamos riscar tudo, porque nós já vamos fazer praticamente tudo, só vamos passar pelas dicas. Então, deixa eu falar sobre o meu tecido rosa aqui. Eu tinha separado um outro tecido. Mas aí agora, no comecinho da noite, eu recebi uma visita de uma menina que é simplesmente apaixonada por rosa, 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 rosa. E aí ela disse, então tu vai fazer rosa para mim. Por isso que eu fui lá e peguei esse tecido aqui, que é lindo e fofo, e ele tava lá dobrado, então ele não tava nem preparado e passado. Certo, meninas? Eu vou pegar dois tecidos para fazer diferentes, porque eu quero ressaltar essas dicas de facilitação. Então, no verso de um dos tecidos, eu vou riscar todo o rosto. Eu já risquei esse rosto, tá, gurias? Ó. E vou definir antes, tá? Antes de costurar, eu vou definir qual será a minha frente. Então, eu quero lembrar para vocês que, se vocês quiserem riscar, acompanhar o risco da Marion aí, ou ter a opção de vocês para riscar, risquem antes, tá? Então, vocês precisam definir qual é a frente. Eu vou usar o liso para as costas, tá, gurias? E como eu tô usando a caneta fantasma, então eu quero dizer para vocês que no direito do tecido que vocês vão escolher para o rosto, vocês vão marcar o rosto, né? Ó, rosto e mãos, né? E patinhas aqui, ó. E
vocês vão deixar o máximo de mão possível, porque são pares, né, para ficar o mais parecido possível, ó. Então, espalha a mão por todo o molde para riscar sem ele se movimentar e sair do lugar, tá? E aí vocês podem, então, ter essa opção, se vocês tiverem medo de estragar, de marcar aqui o focinho antes, tá? Desenhar como vocês quiserem ou bordar. Para quem é mais corajosa ou mais audaciosa, pode fazer depois. Eu vou deixar aqui somente como uma orientação, porque eu tenho. Isso é uma caneta fantasma, né? Então, quando eu passar o ferro aqui, ela vai sair. Então, risquem antes, ó, gurias, para vocês saberem que, para não errar depois, né? Isso é legal para quem tem medo, né? Mas aqui a gente também já mostrou que se errou, bota uma mancha, né? Ele pode receber, a menos que ele seja uma encomenda, certo? No rosto e no corpo, eu não vou deixar esse excesso de tecido. Por quê? Porque quando eu costurar aqui, eu já vou colocar as orelhas, né? Então, aqui, ó, gurias, eu vou aqui em cima, eu já vou riscar e cortar no meu risco, tá? Porque eu quero encaixar as orelhas aqui, né? Então, no mínimo aqui em cima, vocês recortem, certo? Ó, eu recortei até onde começava a bochecha dele. Dobra no meio, tá? Para encontrar o centro. Presta o seu olho aí, seu coelho. E marca o meio, tá? Importante saber que nós precisamos marcar a frente e as costas, tá? Por quê? Porque nas costas do meu coelho eu já vou fazer a abertura antes, tá? Eu vou fazer toda a volta com costura, então eu vou deixar uma abertura para esconder aqui atrás, ó, gurias, tá? Então as aberturas não aparecem. Para quem quiser fazer só a cabeça do coelho e as orelhas e colocar em qualquer outro produto que tu tenha aí tu não pode fazer essa abertura atrás. Aí então tu vai deixar uma abertura aqui embaixo, ó, tá? Para desvirar e depois vai costurar com pontos invisíveis. Então tu pode ter só a cabecinha. Mas para montar o produto todo, nós vamos marcar as costas, tá? Então marcamos o centro para poder colocar as orelhas e também porque nós queremos marcar aonde ele vai ser riscado, tá, gurias? Onde ele vai ser marcado para cortar. Aonde vocês vão cortar? Gurias, eu tô fazendo uma confusão aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender aqui bem o que eu falei. Eu risquei desse lado, tá? Mas era apenas para mostrar para vocês, porque o meu lado da frente vai ser esse estampado, o meu liso vai ser as costas. Então eu deveria ter desenhado meu rosto nesse tecido, né? Por que que eu deixei ele aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que onde vocês desenharem, ó, o rosto, na altura desse, abaixo do nariz, ó, aonde termina o narizinho dele, é o lugar onde vocês vão cortar na parte das costas, tá? Porque essa abertura não pode ficar tão perto aqui e nem tão para cima, para ela ficar escondidinha. Vejam que aqui a gente tem um pedaço, ó, de boneco sem aparecer essa costura, tá? Então, na altura que vocês vão desenhar o focinho, é onde vocês vão riscar na parte de trás, certo? Então, faz de conta que aqui eu não tenho um rosto desenhado, tá? O meu é as costas. Depois eu vou apagar, que daí já fica bem fácil da gente entender isso, certo? Então, aqui, gurias, antes de começar esse assunto todo, eu vou marcar esse meio aqui, nas costas, tá? Dobrei no meio do meu tecido e vou cortar aqui.
tá? Eu vou fazer uma abertura para desvirar minha peça, que vai ficar nas costas, bem atrás desse focinho. Aqui, gurias, que eu quero dar uma dica para vocês. Para fazer com tricoline, às vezes, o ideal é sempre a gente trabalhar com tricoline de qualidade, tá, gurias? Não compensa a gente trabalhar com tecido sem qualidade. Mas, se tu tem um tecido que é relativamente frágil, quando tu corta um fio reto aqui nas costas, existe sempre a possibilidade de, na hora de tu desvirar isso daqui, ó, puxar esse fio e estragar a tua peça. E nós não queremos que aconteça isso. Então, nós vamos medir aqui, ó. Essa abertura, gurias, pode ter entre 4 e 5 centímetros, não mais do que isso, tá? Eu vou fazer ela com 5 centímetros, lá na parte das costas, tá? Eu vou fazer uma abertura de 5 centímetros. Vou ligar o meu ferro para apagar esse rosto, porque tá me dando uma agonia mostrar para vocês que eu tô cortando a frente, né? Então, eu vou apagar esse rostinho aqui, tá? Fiz um corte no que será minhas costas de 5 centímetros. Vou ligar o ferro para apagar isso. Porque é agoniante quando alguém ensina uma coisa e a gente se atrapalha, certo? Então, eu vou pegar esse furo, vou deixar aqui, porque eu já vou fazer as costas e aí já vou usar esse mesmo processo, para não ter nenhum tipo de acidente. Deixa eu sair daqui da frente. Gurias, nas costas vocês têm meio molde, né? Então, vocês precisam ter tecido dobrado, tá? Ó, essa marca do molde é o meio do brinquedo, né? Então, nosso brinquedo decorativo. Então, a metade desse molde, ó, vai ficar bem aqui, tá? Na dobra do tecido. O que não é nada novo para nós, né? A gente já sabe que existem moldes, né? Que são muito longos e aí se faz pela metade. É mais fácil assim, porque se ele fosse inteiro, ele não chegaria numa folha, vocês não poderiam imprimir aí numa folha, né, de tamanho ofício, uma folha normal, e aí depois vocês teriam que encaixar, o que é muito mais difícil. Então, a gente preferiu enviar para vocês meio molde com segurança, tá? Então, tecido dobrado, essa marca fica bem na dobra. Eu vou recortar um dos lados. Eu não recorto os dois juntos, tá, gurias? Eu não gosto de recortar, porque quando um tecido tá dobrado dentro do outro, na hora de recortar, às vezes dá uma diferença. Então, eu vou recortar esse aqui. Vocês podem alfinetar aí, né, se sentirem preferência, para ele não se deslocar. E eu vou recortar uma das partes. Eu vou dar uma orientação para vocês de altura, tá, gurias? É só uma sugestão aqui, ó. Do risco de baixo, ó, até o corte, eu deixei 3 centímetros, tá? Eu cortei a 3 centímetros de altura. Vocês podem variar aí um pouquinho conforme o focinho, mas não muito, tá? Não pode descer muito, porque nós temos que costurar, e também não pode subir muito, porque quanto mais subir, mais estreito vai ficar. E ele tem cabeça aqui atrás também, ó, que não pode aparecer essa fenda, certo? Então, aqui é as costas do nosso coelho. Aqui eu risquei, né, com ele dobrado. Agora que eu abri, ó, antes de eu abrir, eu já marco o meio, tá, gurias? Ó, tá? Eu vou abrir só para mostrar para vocês, então, que ele ficou
as duas metades ficou um corpo inteiro semelhante ao que nós temos aqui, né, ó, inteirinho, tá? Com os dedinhos, com tudo. Mas, antes de vocês desdobrarem, agora que vocês já sabem que ele tá certo, esse é o tecido que eu vou usar para as costas, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar 3 centímetros para cima, porque o meu eu risquei com 3 centímetros, né? Eu vou marcar 3 centímetros para cima e vou riscar para cortar aqueles mesmos 5 centímetros, ou seja, 2,5 para cada lado, né? Tá? Então, aqui vai ser o corte das costas. Então, eu marquei os dois da mesma altura, porque como as peças vão se encaixar, né? É importante que não seja mais para baixo, tá, gurias? Vocês podem até subir um pouquinho esse de trás, mas não desçam. Então, temos ele dobrado e já vamos aqui fazer o nosso risco, tá? Eu não vou cortar esse aqui porque eu já vou mostrar essas duas opções, riscado e cortado direto. Então, vamos transpor para cá os nossos 5 centímetros. Riscar a outra metade, tá? E agora, meninas, então, ó, nós vamos para a máquina. Tá? Nós só temos uma parte aqui, tá? Nós precisamos fazer a outra. Mas é que eu quero mesmo passar essa dica aqui do corte. Isso são as primeiras partes que nós vamos fazer, é reforçar em volta dessa abertura, para depois, quando a gente desvirar, esse tecido não desfiar, ou, né, ou se for tecido elástico, como malha, soft, essas coisas, para ele não esticar, tá? Então, aqui nós vamos passar um pé de máquina, pode deixar ali um espacinho, não precisa ser tão colado, e nós vamos fazer toda a volta. Eu deixei uma linha rosa escura aqui pra gente enxergar bem isso, tá? Ô, Marta, Oi? se tu apagar a luzinha da máquina, tu consegue enxergar? Claro, vamos ver se melhora? Ah, melhora. Melhora? Ah, então tá. Um reflexo bem grandão ali, já que tu tem isso na tua máquina. Vamos usar, né? O recurso que a gente tem. Agora dá para ver direitinho. Ó, meninas, então nós vamos fazer isso no corpo e na cabeça. Tá? Passar uma costura, ó, como se fosse uma case de botão, né? Vamos passar uma costura aqui na volta. Eu sempre dou um retrocesso, tá? Eu acho que aí não vai desmanchar. Então, quando a gente desvirar, isso aqui vai travar esse nosso tecido, evitando, né, que desfie. Claro que lembrando sempre que para desvirar uma peça, é um processo de 2 movimentos, né, gurias? A gente sempre deve puxar um pouco e empurrar um pouco, para não forçar as peças e elas se abrirem, né? Fazer o mesmo nas costas, porque eu quero mostrar então para vocês que vocês podem fazer, inclusive antes de cortar, tá? Esse risco aqui, gurias, não precisa ser com caneta fantasma, né? Porque ele vai ficar exatamente atrás da peça, então ele poderia até ser feito com lápis, né? Mas ideal pelo menos a gente ter um giz de costura, né? As gurias estão dizendo aqui que gostaram dessa dica da costura aí na abertura. Essa dica aqui, gurias, levem para a vida. Por isso é importante a gente assistir as lives ao vivo. Essa dica que serve para tudo que a gente vai desvirar e que essa abertura vai ficar escondida, né? Então, às vezes, quando a gente quer fechar, né, uma abertura, né, gurias, a gente acaba, depois, a gente força ela no desvirar, e aí quando a gente vai fechar ela, ela tá, uma parte esticou, a outra não. Assim ela fica contida aqui dentro, ó.
Então, dá para costurar, gurias, ó, antes de riscar, para quem não tem medo de cortar torto, ó, já faz um risco reto, né, uma costura reta aqui e corta depois, tá? Aquele vocês viram que eu cortei com a tesoura, poderia ser dobrada, mas eu também poderia agora abrir com uma tesoura pequenininha. Chegando um pouquinho antes daquela costura, tá? Então, na cabeça do coelho, nós vamos fazer essa abertura atrás, tá? E no corpo do coelho, nós vamos fazer essa abertura na frente, no tecido que nós escolhemos para frente, ó. Então, esse vai ser o nosso tecido da frente, porque as costas depois vai encaixar aqui, tá? Tem que ter cuidado para não abrir a parte de trás, porque senão a abertura vai ficar aqui, né, gurias? Ó, então é na frente do corpo, ó, e nas costas da cabeça. E depois a gente esconde elas aqui dentro.